Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho de patologia do sistema cardiovascular e cuidados de enfermagem. Anatomia do sistema cardiovascular. Uma revisão de composições, né? Então, quando a gente fala de parte cardio, estamos falando do coração. O coração, ele é composto de vasos sanguíneos e de sangue. O que são os vasos sanguíneos, né? A composição. A composição é a constituição da artéria, né? Que é um vaso constituído por 3 túnicas. Ela é mais calibrosa. Constituído pela veia, certo? E também pelos capilares. O sangue. O sangue é o que passa dentro desses capilares, dessas veias e dessas artérias. A circulação pulmonar. A circulação pulmonar, ou pequena circulação, é a designação dada à parte da circulação sanguínea, na qual o sangue é bombeado para os pulmões e retorna rico em oxigênio, de volta ao coração. Em síntese, é uma circulação coração, pulmão, coração. Circulação sistêmica. É o sangue que sai do coração por um meio de artéria aorta que se ramifica por todo o corpo, que é onde ocorrem as trocas de nutrientes e catabólitos. O sangue agora, pobre em oxigênio, retorna ao coração por meio das veias cavas superiores e inferiores. É lançado diretamente no átrio direito e segue para o ventrículo direito. Anatomia. O coração é um órgão muscular oco, dividido em 4 câmaras, sendo 2 superiores, átrio direito e esquerdo, e 2 inferiores, ventrículo direito e esquerdo. O lado direito do coração é composto por sangue venoso, rico em CO2 e pobre em O2. O lado esquerdo do coração é composto por sangue arterial, rico em O2 e pobre em CO2. CO2, gás carbônico, O2, oxigênio. O sangue venoso chega ao coração através das veias cavas superior e inferior. Superior recolhe o sangue da parte superior do corpo e a inferior da parte inferior do corpo. Após o enchimento do átrio direito pelo sangue venoso, o mesmo se fazendo com este passe pela válvula tricúspide para o ventrículo direito. A partir deste momento, inicia-se a pequena circulação pulmonar. Após o enchimento do ventrículo direito, o mesmo se contrai e o sangue venoso passa pela válvula pulmonar, chegando até a artéria pulmonar, que terá o papel de conduzir o sangue venoso até o pulmão direito e esquerdo, onde sofrerá a hematose, troca gasosa de gás carbônico para oxigênio, CO2 para O2. A partir daí, o sangue venoso deixará o CO2 e receberá o O2, tornando-se sangue arterial. O sangue arterial volta ao coração através das veias pulmonares, chegando ao átrio esquerdo e enchendo o mesmo, se contrai, fazendo com que o sangue arterial passe pela válvula bigúspide ou mitral, chegando até o ventrículo esquerdo. A partir deste momento, encerra-se a pequena circulação, ou circulação pulmonar. Inicia-se a grande circulação com o enchimento do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo se contrai, fazendo com que o sangue arterial passe pela válvula aórtica, chegando até a artéria aorta, que terá a função de conduzir o sangue para todo o sistema, nutrindo todas as células e efetuando uma troca gasosa, tornando-se um sangue venoso através da veia cava superior e inferior,
desembocando novamente ao átrio direito, fechando a grande circulação. Patologias cardíacas mais frequentes. Infarto agudo de miocárdio, que chamamos de IAM ou IM. É uma destruição tecidual no miocárdio, decorrente de um suprimento sanguíneo insuficiente pelas artérias coronárias. As causas: arteriosclerose em 95% dos casos, né? Trombose coronária, diminuição de fluxo sanguíneo por choque ou hemorragia. Diagnóstico: história clínica, eletrocardiograma e exames laboratoriais. A fisiopatologia: a isquemia leva uma área do miocárdio à necrose celular. A oxigenação insuficiente da área afetada prejudica o metabolismo celular, determinando a falência cardíaca. Os sinais: dor súbita no tórax, de longa duração, não relacionada com esforço e estresse, e que não é aliviado com repouso e medicações. Ainda, dispneia, cianose, lipotimia, hipotensão, sudorese, fria e viscosa, náuseas e vômitos, dor torácica intensa, incapacidade dolorosa dos ombros e mãos. Tratamento: visa corrigir o choque, minimizar a dor, promover o repouso do miocárdio, medicamentos analgésicos, antiarrítmicos, beta-bloqueadores, anticoagulante, soro glicosado, o oxigênio e o repouso absoluto. Assistência da enfermagem. O paciente infartado pode desenvolver complicações gravíssimas nas primeiras 24 horas e deve ter uma assistência rigorosa. Repouso no leito por 72 horas, aumentando gradativamente com a ordem médica. Controle rigoroso de sinais vitais. Controle hídrico. Controle de diurese. Controle da dieta. Ela precisa ser hipossódica e depois branda. Observação rigorosa dos sinais de choque, que pode ser palidez, hipotensão, sudorese, dor, oligúria e pele úmida. Controlar as visitas, administrar o oxigênio, promover a educação do paciente, orientando a sua convalescência e reabilitação, que inclui hábitos alimentares, abandono do fumo, abandono do álcool, atividade física, atividades sexuais, lazer, medicações, equilíbrio entre o sono, repouso e o trabalho, e retornar ao hospital. Complicações. Arritmia cardíacas é uma condição caracterizada pela falta de ritmo no batimento cardíaco. O ICC, que é a insuficiência cardíaca congênita. A tromboembolias e o choque cardiogênico. Então vamos lá. Quais são os tipos de choques que nós temos? Nós temos o choque hipovolêmico, que ele é causado por uma hemorragia. Nós temos o choque cardiogênico, que é o choque cardíaco. O choque séptico, que ele é causado por um choque devido à infecção. Choque anafilático, quando eu tenho alergia de alguma coisa. Choque neurogênico, que é um choque do sistema nervoso. E o obstrutivo, que obstrói o coração, tá? Então, aqui nós temos um coração normal e aqui nós temos um coração com uma insuficiência cardíaca congestiva, né? Aqui nós temos as arritmias do coração. Angina pectoris dor no peito, dor aguda no tórax, que se irradia para o ombro, pescoço e membro superior. A insuficiência coronariana devido a uma obstrução parcial de vaso sanguíneo, de tal forma que o miocárdio recebe um fluxo menor de sangue. Então, temos uma isquemia e o oxigênio, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma obstrução, né? E aí, então, o coração recebe, tá? Com uma insuficiência de sangue, tá? E de oxigênio. Então, nós temos uma isquemia. É aqui, ó, a isquemia, né?
Causas: arteriosclerose, exercícios físicos, emoções muito fortes, frio intenso, anemia, hipotensão, choque e outras coisas. Fisiopatologia: a isquemia coronariana determina um suprimento inadequado de oxigênio às células de miocárdio, das células do coração, tá? Sinais e sintomas: dor em aperto intensa no tórax de curta duração, que irradia para o ombro e pescoço, membro superior esquerdo. Sensação de asfixia, né, porque a gente tem dificuldade para respirar pela falta de oxigênio. Morte iminente ou estrangulamento, acompanhamento de astenia, palidez e sudorese. Dor torácica irradiando para a face interna do braço, pescoço e mandíbulas. Tratamento: repouso durante a crise até dor ceder. Terapêutica: medicamentosa, nitroglicerina, que seria o Isordil, né? Geralmente o Isordil ele é sublingual, né? Coloca embaixo da língua, para reduzir a isquemia e avaliar a dor. Administrado via sublingual ou via tópica com pomadas. Outras drogas como propanolol, sedativos e tranquilizantes. Tratamento cirúrgico: consiste na revascularização do miocárdio através da cirurgia de ponte de safena ou ponte mamária. Cuidados de enfermagem: apoio psicológico, repouso, iniciando as atividades progressivamente, evitar bebidas alcoólicas e as que contenham cafeína, como café, chá, Coca-Cola, entre outros, que podem provocar arritmias. Parar de fumar, controle de emoções, peso e dieta, ter sempre à mão o Isordil, ter uma vida moderada e normal. Complicações: infarto do miocárdio ou morte. Miocardite é um processo inflamatório do miocárdio, ou seja, comprometimento das fibras musculares do coração. O que causa? Processo infeccioso de origem viral por protozoários e micótica. Reações de hipersensibilidade, como na febre reumática, tá? Então, numa febre reumática, pode existir sim uma miocardite, tá? Pode ser também por protozoários, né? Micótica também. Sinais clínicos: cardiomegalia, arritmias como bradicardia intensa, febre, extrasístoles. Complicações: insuficiência cardíaca, arritmia e bloqueio cardíaco. Pericardite é um processo inflamatório do pericárdio, ou seja, do saco membranoso que envolve o coração. As causas: infecção bacteriana, micótica ou viral. Doenças renais, traumatismo acidental ou cirúrgico, reações imunológicas e medicamentosas. Sinais clínicos: dor precordial, que pode irradiar-se para clavícula e pescoço, dispneia e febre. Tratamento e cuidados de enfermagem: repouso em posição de Flower, medicamentos analgésicos anti-inflamatórios associados a outras drogas específicas. Complicações: derrame pericárdico, pericardite crônica, tamponamento cardíaco, compressão do coração. Principais manifestações nas doenças vasculares: esfriamento, palidez, rubor, cianose ou dor. Insuficiência cardíaca congestiva é a incapacidade do coração de desempenhar sua função e satisfazer as necessidades circulatórias dos órgãos. O coração não consegue manter o fluxo sanguíneo para os órgãos e tecidos. Causas: as que afetam o miocárdio diretamente: aterosclerose, o IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, ou HA, que significa hipertensão arterial. Fisiopatologia: a falência da bomba cardíaca causa o acúmulo de sangue nas cavidades cardíacas, nos pulmões e nas veias que trazem o sangue aos órgãos. Isso causa retenção de sódio e água, aumenta a pressão arterial, surge o edema generalizado, causando uma retenção de líquido nos pulmões e tecidos. Sinais e sintomas: cansaço a pequenos esforços,
edema de membros inferiores, que depois se generaliza, né, que a gente chama isso de anasarca, tá? Edema de membros inferiores, que depois se generaliza. Cianose, dispneia, taquicardia, anorexia, distensão abdominal. O tratamento: terapêutica medicamentosa, com digitálicos para aumentar a força da contração do miocárdio e diminuir a frequência cardíaca. O sedinanide e a digoxina. Diuréticos, para diminuir o líquido acumulado nos tecidos e órgãos. Exemplo, Lasix. Sedativos para manter o paciente calmo, antibióticos para evitar infecção. Assistência de enfermagem, repouso, posicionamento de Flower no leito, controle de sinais vitais, hídrico, controle de peso, controle de pressão venosa central, reeducação de estresse, controle da dieta, né, oxigenação, banho de lenta e mudanças de frequências de decúbito, educação do paciente e da família, proceder às medicações prescritas, como digitálicos e diuréticos, observar sinais de cianose, dispneia e de intoxicação digitálica. Complicações: edema agudo de pulmão, assiste, embolia pulmonar e derrame pleural. Digitálicos. Os digitálicos são medicamentos que servem para aumentar a força de contração do miocárdio, produzindo uma sístole mais efetiva e a diminuição da frequência cardíaca, dando um aumento de débito cardíaco, consequentemente diminuição de volume cardíaco, pressão venosa e de volume de sangue. Auxilia ainda no aumento da diurese e na redução do edema. Pode ser usado em dose de ataque, que acontece no início do tratamento, e depois em dose de manutenção, mantendo assim o seu efeito terapêutico. Edema agudo de pulmão. Insuficiência cardíaca congestiva, pré-operatório de cirurgias cardíacas, fibrilação auricular, taquiarritmias. Fatores que aumentam a sensibilidade dos digitálicos: infarto do miocárdio, doenças renal ou hepática, diurético, anorexia, senilidade, doença pulmonar, incidência de intoxicação digitálica é alta, sendo também alta a taxa de mortalidade por essa afecção. Ela acomete porque é muito estreita a margem entre a dose terapêutica e a dose tóxica. Sinais e sintomas da intoxicação digitálica: anorexia, náuseas e vômitos, diarreia, alterações comportamentais, cefaleia, oligúria, arritmia e bradicardia. Cuidados da enfermagem: controle do pulso antes de administrar cada dose de digital. Então, antes da gente administrar o digitálico, eu preciso saber qual é o pulso do meu paciente. Suspender o medicamento e avisar o médico se ocorrer a bradicardia. Bradicardia é a frequência baixa de batimentos cardíacos. Se ela estiver abaixo de 60, eu não devo administrar o digitálico. Controle de pulso 15 minutos após a administração medicamentosa. Administrei a medicação, controlo o pulso. Estar atento aos sinais de intoxicação e comunicar ao médico. Observar contrações ventriculares duplas ou prematuras. Bigenemismo é a alternância entre um batimento normal e outro anormal. Suspendendo o digital e comunicar ao médico. Edema agudo do pulmão é o acúmulo anormal de líquidos nos pulmões, seja nos espaços intersticiais ou nos alvéolos. Causa: hipertensão arterial, infarto do miocárdio, aterosclerose, insuficiência de válvula, inalantes tóxicos, overdose de drogas, complicações brônquicas. Fisiopatologia: a situação que pode levar a um edema agudo de pulmão são todas aquelas que favorecem a uma êxtase da circulação pulmonar, consequentemente a um aumento de pressão sanguínea pulmonar, facilitando o extravasamento de líquidos para os brônquios, bronquíolos e alvéolos. São elas a falência ou diminuição de bombeamento de sangue pelo lado esquerdo do coração, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, e o aumento excessivo de retorno venoso ao coração. Sinais:
Dispneia intensa, cianose, ansiedade, tosse, com escarro, espumoso, rosado, sudorese fria, pulso fino, confusão mental e coma. Tratamento. Deve ser imediato e consiste em melhorar a oxigenação, reduzindo a quantidade de sangue nos pulmões e melhorando a função cardíaca. Terapêutica. Medicamentosa. Diurético, né, como Lasix, digitálicos, sedativos, broncodilatadores, oxigenação, garroteamento de membros. Tá? Cuidados de enfermagem. Posicionar o paciente em flower, com a cabeça e ombros levantados, pés e pernas pendentes, a fim de reduzir o retorno venoso e descongestionar os pulmões. Oxigênio por catéter nasal, para melhorar a oxigenação do sangue, já que trocas gasosas estão difíceis. Proceder às medicações prescritas, tranquilizar o paciente quanto ao medo, ansiedade e morte. Controle de PA e diurese. Complicação. A principal complicação para o edema agudo do pulmão é o óbito. Observar, em alguns casos, o medicamento indicará sangria, retirando de 300 a 500 ml de sangue. Hipertensão arterial. Hipertensão é uma condição clínica caracterizada pelos valores de pressão arterial superior a 140 ou a 90, que é a mínima. Etiologia. Primária ou essencial, quando se desconhece sua causa. Secundária, causa conhecida como nefropatias e valculopatias. Evolução: hipertensão arterial benigna, hipertensão arterial maligna. Causas: obesidade, estresse, alimentação, sedentarismo, diabetes, doenças cardíacas, renais e hereditárias. Fisiopatologia: a pressão arterial é controlada principalmente pelo sistema nervoso simpático e pela glândula suprarrenal, através da liberação de hormônios que interferem no calibre dos vasos, viscosidade do sangue e na concentração de sódio e água no organismo. Diagnóstico: medição sucessiva de pressão arterial, anamnese, exame de laboratório, exame do fundo do olho, eletrocardiograma e outros. Sintomas: cefaleia, lipotimia, sudorese, irritabilidade, nervosismo, edema, mictúria, fadiga, náuseas, vômitos, distúrbio visual, zumbido, palpitação, dificuldade de concentração. Tratamento: terapêutica medicamentosa, diuréticos para eliminar sódio e água, antihipertensivos para reduzir a pressão arterial e vasodilatadores que produzem um aumento de calibre das artérias, sedativos e tranquilizantes. Cuidados de enfermagem: identificar a causa, dieta hipossódica, manter ou reduzir o peso do paciente em níveis normais, evitar café, fumo, alimentos gordurosos e hidratados de carbono, estresse e sedentarismo. Equilíbrio entre trabalho, repouso e lazer, proceder às medicações prescritas, controle sucessivo de pressão arterial. Complicação: acidente vascular cerebral, né, que é o AVC, insuficiência cardíaca congestiva, que é o ICC, insuficiência renal progressiva, lesões vasculares, lesão de retina, cegueira. Resumo: nesse capítulo, abordamos a revisão da anatomia fisiológica do sistema circulatório e as patologias referentes ao sistema em que devemos dar a devida atenção. Pois, ao conseguirmos entender os processos, iremos logo apreciar com maior facilidade a fisiopatologia instalada nesse sistema. Nas patologias, podemos citar as patologias que afetam as fibras cardíacas. Quanto ao aporte de oxigênio, devido à arteriosclerose e à miocardite, que consiste na inflamação de músculos. Iremos também dar a atenção devida à incapacidade do coração de bombear o sangue adequadamente, como acontece no caso da insuficiência cardíaca congestiva, que se torna necessário o uso dos digitálicos para aumentar a força contrátil do coração e diminuir a frequência cardíaca devido à patologia citada acima. Com frequência, irá desenvolver o edema agudo de pulmão, devido à incapacidade do coração desenvolver a sua função adequadamente.
No IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, ocorre a obstrução das artérias coronarianas, devido ao deslocamento de um trombo e obstrução da mesma. Com este evento, desencadeará uma obstrução, em consequência, uma isquemia.